Vamos falar aqui de estresse e conceito ampliado de saúde. O conceito ampliado de saúde, ele é ampliado porque ele engloba este aspecto cultural. Como já foi dito, a conceituação convencional de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico, mental ou psíquico e social. Com o tempo, por necessidades várias, passou-se a acrescentar este cultural e, eventualmente, pode até ser também acrescentado este aspecto da saúde ambiental, que seria uma confluência dos outros quatro, né? Então, enfim, se o conceito ampliado de bem-estar, já que saúde é bem-estar, não é apenas ausência de doença, como diz lá a Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos falando aqui que o bem-estar físico, psíquico, social e cultural seria, então, um bem-estar pleno, né? E algum tipo de mal-estar em qualquer um desses territórios poderia ser uma coisa, um mal-estar passageiro, quando alguma coisa mais acentuada ou mais duradoura, esse mal-estar passageiro pode ser equivalente a alguma doença. Muito bem. Se nós olharmos para este quadro, nós vamos ver que cada um destes territórios pode influenciar nos outros três de maneira benéfica ou de maneira maléfica, digamos assim, né? Ou beneficiando ou prejudicando os outros três. Então, um mal-estar físico pode prejudicar o lado psíquico, social, cultural, e assim por diante em relação aos outros. Agora, como entra aqui a questão do estresse? O estresse é uma resposta, trata-se de uma resposta do organismo a qualquer estímulo externo, eventualmente interno também, né? Enfim, a qualquer estímulo é uma resposta do organismo em determinadas condições, em determinados níveis. Então, a gente pode dizer que existe um estresse que seja fisiológico. A resposta aos estímulos externos, ela é recebida através daquilo que tradicionalmente é chamado de órgãos dos sentidos, os cinco órgãos dos sentidos, e aquilo que vem do interior, mais frequentemente, pode vir do lado psíquico ou mental, digamos, algo benéfico ou maléfico para a pessoa que provenha de algum estímulo que esteja além desses cinco estímulos dos órgãos dos sentidos. Então, esta resposta do estresse, até um certo ponto, ela é normal, ela faz parte do dia a dia das pessoas. Então, as pessoas têm até um certo costume de falar de uma certa luta pela vida, de uma certa, continuamos na luta, alguma coisa que faça sentido de alguma espécie de desgaste, mas que apesar de um certo desgaste, a vida continua. Então, faz parte do desenvolvimento do ser humano determinado grau de estresse. Um exemplo
comum também que se faz é, por exemplo, exercícios físicos. Quando a pessoa começa a fazer exercícios físicos, começa a apresentar dores, alguma coisa incomoda, mas a pessoa sabe que aquilo vai passar, ou é orientado pelo seu treinador de que aquilo vai passar, vai melhorar, e aí a pessoa aguarda e sabe que aquilo, aquela dor, aquele mal-estar, aquilo vai melhorar. Então, quando se fala de maneira vaga nesse mal-estar, como eu acabei de falar, aqui nesses vários âmbitos, pode ser alguma coisa passageira e que faça parte de um estresse benéfico, que faça parte de um desenvolvimento, de um crescimento. Quando ultrapassa determinados limites, então o estresse passa a ser prejudicial. Esse é o uso mais comum do termo estresse. Fala-se em estresse, mas nesse sentido prejudicial. Então, o estresse físico, ele seria, por exemplo, fazer exercícios físicos em excesso, demasiadamente, ou uma pessoa esforçar-se realmente para não dormir, para permanecer acordado, mesmo que o organismo não queira, e numa situação em que haja possibilidade dessa pessoa descansar. Não se trata de uma vigília, de um trabalho, trata-se de alguma eventual razão que faz alguém querer forçar o organismo. Então, o estresse físico está relacionado com tudo aquilo que força o organismo para além dos seus limites, mas para além daquele treino, para além daquele limite do treino que cada pessoa deve saber o seu próprio limite ou deve consultar um treinador, um profissional, um médico, etc., para ver qual é o próprio limite físico que poderá ser suportável. Então, e nós temos essa divisão, esses quadradinhos, porque nós temos esse hábito de dividir para estudar. Porque alguém pode dizer assim, mas tudo não acontece ao mesmo tempo? Sim, tudo acontece ao mesmo tempo. Um estresse físico pode levar a problemas de natureza psíquica, de natureza social, de natureza cultural e vice-versa, e assim os outros também. Então, mas a gente tem esse modelo de dividir para estudar, dividir para entender. Então, nós vemos aqui que o que diz respeito ao estresse físico está no nível do objetivo. O estresse psíquico está no nível do subjetivo. Subjetivo é uma palavra derivada de sujeito. Então, este estresse psíquico, que é talvez um dos mais comumente lembrados, né, está relacionado com várias possibilidades de ocorrência no nível mental de fenômenos que vão acabar desencadeando reações extremadas, exageradas. Já o social diz respeito ao interobjetivo, como já dissemos, se diz respeito ao uso da máscara coletiva, se diz respeito a um semáforo que fecha no sinal vermelho, assim por diante. Interobjetivos são aquelas coisas, aquelas regras coletivas do lado externo. Já o intersubjetivo, que é o cultural, que muitas vezes é um pouco mais difícil de contemplar, mas está relacionada ao cotidiano das pessoas, ao cotidiano do dia a dia das pessoas, de como as pessoas vivenciam, elas vivem as coisas, né?
Então, no nível de artes, não é só que a pessoa produz arte, é que a pessoa escuta música, ou algum outro tipo de atividade por esse lado, atividade lúdica, o jogar, também no sentido amplo do termo, assim tradições, assim religiosidade e espiritualidade no sentido bem amplo, mais amplo possível de se pensar nisso aí. Então, tudo esse intersubjetivo diz respeito a essas ao dia a dia das pessoas, o dia a dia da cultura das pessoas, né? E desse aspecto também podem provir coisas de natureza existencial que vão estar no intermediário aí também entre social e psíquico, o que for de natureza existencial, que vai acabar, pode também desencadear o estresse. Então, nós devemos lembrar que um grau extremado de estresse, que é o chamado estresse pós-traumático, ele, esse pós-traumático costuma se relacionar com trauma psíquico, mas muitas vezes tem em conjunto trauma físico também, quando, por exemplo, provém de guerras, de participação de guerras. E nós temos aqui este quinto item, saúde ambiental. Algumas pessoas discordam de colocar isso aqui, enfim. Mas o saúde ambiental, que hoje em dia, mais e mais, é alguma coisa que torna-se importante, inclusive na produção do estresse. O grau de poluição, de permanência dessa poluição, as alterações climáticas que estão por aí, trazendo cada vez mais uma série de consequências. Então, tudo isto, na medida em que gerar mal-estares que perdurarem, então, o mal-estar que perdura, seja de qual destes territórios que for, ele pode ser uma consequência do estresse, nesse sentido mais comum que se fala do estresse, né? Nesse sentido mais negativo, mais prejudicial, que tem sido usado para o estresse. Então, como nós estamos vendo aqui, cada um destes territórios do conceito ampliado de saúde pode estar correlacionado com gerar estresse e, por sua vez, esse estresse pode gerar problemas nas outras áreas do ser humano, frisando que tem-se que resguardar o estresse benéfico e necessário para o desenvolvimento.